Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao InvestMob Podcast, nosso quarto episódio, né, Ricelli? É isso Tá aí. passando rápido, ou seja, a gente já tem episódios aí para vocês maratonarem, os 3 últimos aí, o último que a gente falou sobre os tipos de financiamento do mercado imobiliário, a gente falou dos riscos, das oportunidades. E ainda tem muita coisa por vir, viu, pessoal? Tá só começando. A gente detalhou bastante a questão dos financiamentos. É um episódio muito bacana, que vocês devem voltar lá e assistir completo, que eu acho que é para quem quer começar nesse mundo de financiamento imobiliário também é uma boa, né? A gente deu dicas de essa mudança de tipos de investimento que a Caixa fez, né, recentemente. Está lá também gravado, eu acho que é uma boa. E hoje, pessoal, no quarto episódio, né, com patrocínio, obviamente, do Bloco Construções da VTEC Inc., que é a nossa patrocinadora oficial aqui do InvestMob Podcast, a gente vai falar hoje sobre os erros comuns de investidores iniciantes. Eu acho que hoje dá para mais de 2 horas de conteúdo, né, Ricelli? Tem muita coisa realmente para a gente falar, Alberto. É o tema para quem está começando mesmo. Eu acho que esse episódio, de todos que já vieram aí, eu acho que você não pode deixar de assistir 1 minuto. Que esse aqui vai ser, eu acho que, primordial para quem está entrando nesse mundo de investimentos imobiliários. Vamos lá, então eu acho que começando já diretamente aí para vocês, né, sem enrolação, e começando do básico, acho que esse é um ponto importante. Eu acho que o principal ponto, né, Alberto, para você fazer qualquer tipo de investimento, eu acho que é um planejamento financeiro. Eu acho que entender realmente como é que tá as suas contas, inclusive financiamento, né? A gente até chegou a comentar isso no episódio passado, só as parcelas não podem passar de 30%, né, da renda mensal, né? Tem aquela questão em relação a essa questão do planejamento financeiro, da pessoa ter sempre ali um colchão, né, uma reserva. Acho que isso é um ponto. A reserva que a gente falou, né, que a reserva de emergência, ele ter, né? Uma reserva de emergência para cobrir qualquer oscilação no orçamento dele, mas também ter uma reserva para ele investir também no bem que ele vai comprar, né? Não é só a de emergência, mas é uma reserva que ele tem também visando o bem que ele vai comprar, porque a de emergência é mais para cobrir alguma oscilação mês a mês ali que ele tenha. Essa ponto que você está dizendo de cobrir o investimento, né? Porque a gente sabe que normalmente o brasileiro, quando vai comprar um imóvel, ele compra parcelado, né? Ele não chega e vai comprar ter o valor todo para pagar à vista. Seria mais aquela renda inicial, aquela receita que ele ia ter para começar a investir no imóvel, né? Isso, ele vai ter normalmente o valor da entrada, né? Que normalmente nas tabelas é 15%, 20%, né? Mas é importante, eu concordo com o que você está dizendo, você tem uma reserva de emergência para suas contas pessoais, isso, mas também incluir algumas parcelas ali para frente daquele seu financiamento, seja já o financiamento bancário ou o financiamento junto da construtora ainda, né? Quando está na fase da construtora, às vezes é até mais maleável a negociação, se bem que o financiamento bancário também tem algumas alternativas, né? Às vezes você dá uma pausa ali nas parcelas e depois lá na frente retomar, mas assim, isso são medidas paliativas, né? Eu acho que o importante realmente é você entender, fazer esse planejamento e quando você está comprando um imóvel, né? Se for um investimento que você vai construir um imóvel para você, como uma casa, por exemplo, aí é que o planejamento tem que ser bem mais bem feito, né? Porque normalmente o seu sonho é um pouquinho acima do que você pode, ou às vezes até muito acima, e aí durante a construção a gente vê às vezes muitas famílias que o sonho da vida dela, que é construir uma casa, acaba virando um desespero, porque fica querendo toda hora ali aumentar escopo, melhorar a especificação e vai querendo colocar mais coisa, colocar mais, e daqui a pouco fica tão inflacionado o negócio que acaba não tendo bolso, né? Não consegue pagar. Além do planejamento financeiro, obviamente, ele tem que fazer uma pesquisa. Pesquisa é outra parte do planejamento. E quando você começa a se planejar, você também tem que saber pesquisar o que é que você vai comprar. Como bem Ricelli falou, o sonho muitas vezes é maior do que o bolso, né? Então a gente tem que saber pesquisar aquilo que está dentro do orçamento para você não estourar seu orçamento, como a gente falou. Ter a reserva de emergência é importante, mas ter uma reserva também para as parcelas que você vai pagar do imóvel também é muito importante, porque se oscilar a sua receita em um mês, por exemplo, muitos autônomos, a gente sabe que um mês pode faturar muito, no outro mês tem uma receita menor, digamos,
Então, aquela reserva de emergência vai servir para aquele momento, para as despesas mais de casa, do lar, da profissão dele. Mas, em contrapartida, ele tem que saber que ele está comprando um bem de longo prazo e ele tem que ter aquela receita também separada para investir naquele imóvel, diferente da reserva de emergência. Mas antes de tudo isso, eu acho que o mais importante também é pesquisar. Porque essa questão da pesquisa vai te ter uma certeza maior de que o imóvel que você está adquirindo, né, que ele vai te dar uma rentabilidade boa, né? Então, assim, trazendo um exemplo para dentro de casa, a gente está com um empreendimento que vai ser lançado no próximo ano, que é naquele regime de condomínio. Sim, então, sim. Que é uma incorporação a preço de custo, né, onde você compra a sua unidade sem dar lucro lá para a incorporadora. É um excelente empreendimento esse de passagem. Então, assim, quando você compara esse tipo de negócio com um empreendimento com incorporação convencional, se você realmente fizer uma pesquisa como você está dizendo, você vai ver que o preço está abaixo de mercado, do mercado isso normal, né? Isso é verdade. E aí você vai ter já um ganho. Porque, assim, normalmente quem está comprando imóvel, a gente tem visto, aqui em João Pessoa a gente já tem visto um cenário um pouquinho diferente. Tem muitas pessoas com perfil já de investidor, mas muita gente que compra com o perfil apenas de adquirir o seu imóvel, às vezes não tem essa mentalidade de entender para moradia, para moradia, qual o retorno que aquele imóvel vai dar lá na frente. Mas eu acho que mesmo você que vai comprar para moradia, quem é para investidor não, acho que já faz um pouquinho mais essa conta, né? Mas se você vai comprar um imóvel para moradia, é importante também você entender, aquele empreendimento, aquele imóvel, se for um imóvel usado, por exemplo, ele tem uma tendência de depreciação ao longo do tempo, se tiver muito, o estado de conservação tiver muito ruim, já o inverso, né? Se você comprar na planta, você já vai ser o contrário, né? Você vai comprar um imóvel que ele vai ter uma probabilidade muito maior dele aumentar o valor durante a venda, seja, se for em condomínio, muito mais, mas se for também em incorporação convencional, isso acontece, né? Você está comprando no começo, só que, claro, aí tem uns fatores que aí começa como não existe almoço grátis, você também está comprando um pouquinho de risco ali, né? Com certeza. Aí você tem que saber quem é a empresa, se realmente é uma empresa sólida, quem é o corpo técnico, se outros empreendimentos, você tem que entender quais são os riscos do negócio, e acho que essa questão da pesquisa aí é bem importante para você não comprar gato por lebre, né? Ou seja, isso é uma consequência de uma falta de pesquisa bem feita, né? Você pode cair numa situação desagradável que pode comprometer todo o seu investimento. Muitas vezes a gente tem, a maior parte dos brasileiros, a gente sabe que compra um imóvel durante toda a sua vida, e se ele não se planejar, ou se não fizer uma pesquisa adequada, o que ele está comprando, de quem ele está comprando, que é muito importante, e onde ele está comprando, ele pode cair numa cilada que vai perder todo o seu dinheiro, todo o seu recurso, que sonhou tanto em ter aquele investimento, que acaba no final tendo a maior dor de cabeça. Então eu acho importante que a pesquisa seja feita em paralelo com o planejamento financeiro, por conta justamente dessas nuances que a gente vê, de a gente comprar um bem de uma empresa que não seja sólida. Vai que ela não consegue entregar. A gente sabe que tem muitos exemplos no Brasil que comprou um apartamento e a empresa não honrou com o compromisso. E aquele dinheiro que foi investido praticamente evaporou, porque a construtora nem termina, nem a justiça também consegue reaver aquele dinheiro investido. Então, antes de comprar, seja para moradia ou seja para investimento, o investidor ou o comprador, o que quer que seja, tem que fazer seu planejamento financeiro e, em seguida, uma pesquisa adequada. Eu acho que é importante também, nesse ponto aí do planejamento financeiro, que talvez a gente tenha passado batido, é que além dessa questão da reserva de emergência, né, das suas contas pessoais e das despesas que você vai ter ao longo do compromisso, né, de parcelamento que você está assumindo aí na compra daquele imóvel, é importante também a questão da diversificação, né? Então, que você não tenha todo o seu capital alocado ali numa coisa única, né? Claro, como você falou, tem a grande maioria da realidade das famílias classe mais baixa, que às vezes você vai ter um imóvel único na vida, então não tem muito o que escolher, né? Mas aí, nesse caso, às vezes ter um pouquinho de cuidado e buscar um imóvel que não vá sufocar demais financeiramente para poder ter aquela história de você não estar também usando um valor todo, né? E eu acho que isso aí a gente já poderia trazer um gancho, que é a questão de você mensurar realmente todos os custos. Então, por exemplo, você está comprando um imóvel hoje, lá no final, trazendo a realidade do que a gente atua no dia a dia, que é a incorporação, né? Quando você concluir o prédio,
lá no final que for entregue o apartamento, você vai ter que pagar o ITBI e escritura para poder trazer, formalizar, né, que aquele imóvel realmente é de sua propriedade. Então tem que ter cuidado com isso aí, você tem que ter todas as verbas, né? Esse é um exemplo que eu estou dando, pessoal, essa questão de você transferir o imóvel para o seu nome. A gente sabe que isso é um grande problema de regularização fundiária no Brasil, né? A gente tem muitos imóveis por aí que as pessoas não fazem o registro do imóvel no seu nome, isso gera um problema. E a gente pode citar aqui vários e vários outros custos e despesas que muitas vezes as pessoas não mensuram, como por exemplo, você comprou um flat para investir, aí trazendo de novo, né, para o dia a dia que a gente está trabalhando aqui, João Pessoa tem muito flat. Então, você comprou um flat para investir, você tem que saber que além da edificação, além do apartamento em si que você está comprando, você vai ter que também mobiliar ele e decorar, se você vai usar ele para aluguel, né? Então, você tem que fazer todos esses custos aí, tem que saber que no começo do empreendimento, talvez você tenha alguns meses ali que não dê aquela receita como você estava prevendo. Então, por isso que acho que esse é um ponto importante. E aí, trago de novo, sem querer puxar a sardinha para o modelo de negócio nosso, mas não poderia deixar de dizer, quando você trabalha com um processo de incorporação a preço de custo, que a grande diferença, né, que não vai ter lucro, você está pagando só o custo do empreendimento, você, durante a obra, quita tudo. Então, acho que isso é uma sacada boa também, pegar essa questão de, por exemplo, do mobiliário, que você consegue, durante a obra, pagou o imóvel, e depois do empreendimento estar pronto, claro, ali no finalzinho já, você já consegue fazer a aquisição dos móveis, de toda a parte de ambientação, né? E aí você já vai estar com a próxima parcela, já não mais com a parcela do financiamento do imóvel que você pagou ali todo durante a obra. Não vai ficar concomitante, não? O financiamento bancário, depois da obra entregue, e o financiamento imobiliário que pode acabar ali sufocando. Não, mas tem que falar mesmo, porque eu acho que essa modalidade de investimento, quem quer comprar imóvel, essa modalidade de construção a valor de custo é bem mais vantajoso. Que eu vou dar um exemplo prático de que muitas pessoas que vão comprar imóvel esquecem, que é todo imóvel que você compra na planta, ele tem a incidência, a correção do índice da construção civil, que é o Índice Nacional do Custo da Construção, INCC, ou quem compra terrenos em condomínio, tem a incidência do IGPM na maioria dos contratos, né? Que a gente sabe que é o Índice Geral de Preços de Mercado, que esse, por sua vez, na época da pandemia, chegou a mais de quase 30% no acumulado de 12 meses. Imagina você ter um débito que ele sobe em um ano 30%. Então, esse assunto é que eu quero tocar agora, porque muitas pessoas procuram uma construtora para comprar um imóvel, sério, e quando chega lá, o construtor diz assim, vamos comprar na planta, vamos, você vai dar quanto por mês? Eu vou dar R$2.000 por mês durante a construção do imóvel. Você vai dar alguma intercalada? Eu vou dar R$10.000 por ano de uma intercalada. Mas o construtor, a minoria, na maioria das vezes eu penso assim, não fala para o comprador que tem a incidência de correção mensal. Que esse índice de INCC, né, que é o Índice Nacional de Custo da Construção, ele vai incidir mensalmente no valor da parcela. Então você está pagando R$2.000 hoje, se o INCC for 10%, amanhã você vai pagar R$2.200 e assim sua parcela vai subindo ao longo da construção, diferente do valor de custo, né? Então, ela vai acompanhando o custo da construção. Ela não acompanha o índice que corrige. Ela só vai corrigir o orçamento que foi feito inicialmente do empreendimento, né? Você vai verificar se alguns insumos que têm aumentado de preços, então se o que foi previsto inicialmente aumentar, beleza. Mas não. Está dentro da margem também ali aceitável, né? Está dentro de uma margem aceitável e, de toda forma, acaba não sendo uma coisa fixa, né? Como é a questão lá do INCC que está corrigindo, inclusive corrigindo sobre o saldo devedor, que normalmente é muito maior na modalidade de incorporação convencional do que na incorporação para esse custo que você vai pagar tudo durante a obra. Né? E era isso que eu ia falar. Não é só na parcela que o índice incide. Ele incide também naquelas... no saldo total que tem de saldo devedor. No saldo total e nas intercaladas. Então, ele vai ter uma incidência na parcela mensal, nas intercaladas que ele vai dar de 6 em 6 meses, pagar de ano em ano, e também no montante final que vai ser ou financiado ou vai ser quitado no final da obra, né? Então, ele tem que saber que outra coisa importante é que aquele índice, um construtor nenhum tem poder sobre ele, nem muito menos o comprador, que é um índice de mercado nacional. Que às vezes reflete o que
o acréscimo de custo daquele tipo de empreendimento e às vezes não, viu, pessoal? Então, essa é uma questão bem interessante que na época da pandemia não refletiu, né? O índice não estava acompanhando a maioria das obras, né? Que, por exemplo, o aço subiu mais de 200%, mas no índice a gente não teve esse crescimento igual com o aço. Mas é interessante destacar que em regiões diferentes do país vão sentir esse índice impactar de diferentes maneiras. Por exemplo, aqui na Paraíba, eu sei que a FGV não coleta essa informação aqui. Ela coleta em Pernambuco. Então, Pernambuco ela tem digamos, um valor mais realista do que para a gente aqui. Pode ser que você more no estado do norte do país que também não coleta, ou no centro-oeste. Então, a gente vai perceber que muitas vezes a gente retrata um índice nacional, mas que não retrata a realidade de uma região específica. Muitas vezes a gente não tem aumento de custos aqui na nossa região de insumos para construção, já que a gente é produtor aqui de cimento, de porcelanato, a gente tem aqui no estado, mas ao contrário de outros estados não tem, ele vai sentir o impacto e a gente, poxa, a gente não teve a elevação aqui, o índice está impactando positivamente. Mas é por conta disso, justamente, que o índice é nacional, ele vai corrigir todas as regiões de maneira uniforme. É isso aí. E em relação a essa questão dos custos acessórios, acho que é um ponto, só para complementar esse gancho aí que a gente estava falando sobre a obra preço e custo, que o ITBI e cartório nessa modalidade não precisa ser pago, porque normalmente o que é feito quando a obra termina é uma escritura de divisão amigável. Então, existe um custo lá no final, mas é muito inferior ao custo que normalmente é de ITBI e cartório, que gira em torno de 6% do valor total do imóvel. Né? E eu lembrei de uma coisa que, pelo menos aqui na nossa cidade, pessoal, quem está nos assistindo de fora do estado, aqui em João Pessoa, tem uma política da prefeitura que ela dá desconto no ITBI para quem está comprando seu primeiro imóvel. Então, é interessante também porque seu custo vai ser reduzido. Se for seu primeiro imóvel, você quando chegar lá na prefeitura que for registrar seu imóvel, você vai ter um desconto bem elevado para você registrar. Então, aquele custo que Ricelli estava falando agora, de custos de TBI e de cartório, você já vai ter reduzido uma parte dele, que é o da prefeitura. Fica, obviamente, a segunda parte, que são dos cartórios, né? Que é o custo com o cartório. Beleza. Roberto, e acho que um ponto importante para a gente debater aqui agora é a questão da localização. Né? Eu acho que todo investimento que envolve imóvel, a questão de onde aquele imóvel está alocado, eu acho que é um ponto muito importante, né? E aí tem N fatores para se analisar, né? Se aquela localização, quais são os vetores de crescimento ali, como é que está o plano de expansão da cidade, porque às vezes você não deve analisar só o que já tem instalado hoje naquela localização, no entorno, né? Mas você tem que analisar o que tem lá, e o que tem o que está acontecendo naquela macro-região próxima, né? Quais são o planejamento, por exemplo, aqui em João Pessoa, aqui na região que a gente está para lançar o empreendimento aqui em Manaíra, próximo dele tem o Parque da Cidade, que vai ser um grande vetor de lazer aqui em João Pessoa, né? Aqui no bairro Jardim Oceania, não sei se é Jardim Oceania Bessa, mas está no... Pronto. Então, que era um antigo aeroclube, né? Então, assim, é um grande vetor de crescimento, só para dar um exemplo, né? Então, a gente não pode analisar também só os itens que já tem hoje, claro, que é importante você analisar o que é que tem hoje, né? Que aí você vai ver se tem escola, se tem ponto de ônibus, se tem farmácia, padaria, comércio, restaurantes, segurança, né? Acho que essa questão da segurança é importante também. Então, acho que todos esses fatores aí correlacionados à localização que influencia demais no preço de qualquer imóvel, né? Se você pegar o mesmo imóvel num lugar e construir ele em outro, igualzinho, num lugar diferente, o preço é totalmente diferente. Eu quero até pegar esse gancho, Ricelli, e dizer para o pessoal que está nos assistindo que quando você for investir em imóvel, não olhe só o preço. O preço é um dos indicadores que você tem que olhar. Não é apenas o preço. A localização, por exemplo, pegando o gancho agora do empreendimento que a Bloco Construções vai construir em parceria, vai lançar em parceria com a Vtex Inc., é justamente a localização. A localização aqui no bairro de Manaíra, ela é privilegiada. É um bairro que tem toda a infraestrutura, se brincar, acho que é a melhor infraestrutura da cidade, porque numa rua, numa avenida, só tem 3 shops, empresarial, tem parques próximos, restaurantes, padaria, os melhores restaurantes escola, hoje, né? De João Pessoa estão localizados no bairro. Escola tem várias. De toda a infraestrutura, eu acho que
posto policial, tem o UPA, né, que é aquela unidade de pronto atendimento, tem próximo à BR, que você se desloca para qualquer outra cidade. Então tem tudo, um bairro que tem uma infraestrutura. Sem falar da praia, né? A gente falou de tanto, pra gente é tão comum. Esse é o nosso principal atrativo, que é a praia. Pra gente é tão comum. Tudo é praia pra gente, né? Tá tão comum aqui pra gente, mas é um bairro de praia, então tem tudo ao mesmo tempo e com preço abaixo da tabela, assim, digamos, no metro quadrado médio do bairro. Então, quando eu falo não olhar apenas um preço, é porque o investidor ou o cliente, o comprador que vai adquirir o imóvel, ele tem que comprar, ele vai olhar também para toda a infraestrutura que aquele empreendimento vai proporcionar para ele, né? Interessante, e aí para quem conhece João Pessoa bem, né, para você que não for de João Pessoa, depois você dá uma olhada no mapa, tem uma região ali no Cabo Branco, né, vizinho polo turístico Cabo Branco, né, que tá no bairro chamado lá Portal do Sol, mas que aquela região ali, ela tá se transformando totalmente, né, depois do projeto lá do governo do estado do polo turístico Cabo Branco. São 6 resorts que estão sendo construídos. São vários, né, ao total lá vão ser mais de 10 mil leitos, tem o Grupo Tauá, Ocean, Amado, Holanda, tem o Parque Aquático, Aquaí, tem vários empreendimentos. O Parque Aquático que vai ser para concorrer justamente com o Beach Park de Fortaleza. Isso, vão ser vários, vai ter um parque temático do lado lá do Parque Aquático, então assim, tem muita coisa que está sendo implantado lá, então assim, é importante você entender, por exemplo, aquela região é uma região de um dos grandes vetores de desenvolvimento da cidade, porque a cidade está indo para lá. Outra região vai ser feita a ponte, né, que vai interligar Cabedelo com Lucena, Barra Santa Rita, então aquela região do outro lado da ponte também vai ser uma região de expansão. Então, assim, é importante, aí eu falo um pouquinho mais agora para quem está com aquele perfil mais de investidor, né, que você está querendo comprar o seu imóvel, que isso não impede que você vai comprar para moradia, também tem essa preocupação, como a gente falou no começo, né, que você entenda esses vetores de crescimento, porque é onde você pode comprar imóveis ainda com um preço bem interessante, é aquela história de quem chega primeiro bebe água limpa, né? Você comprar um imóvel com um preço muito interessante, mas sabendo que lá na frente ele vai alavancar muito o preço, né? E para o investidor, eu acho que a localização ela é fundamental, porque se ele compra um imóvel visando rentabilizar ele, imagina ele comprar um imóvel em uma localização não tão boa. Ninguém vai procurar aquele imóvel, nem para morar, nem para fazer turismo. Mas imagina você comprar um imóvel num bairro movimentado, com toda a infraestrutura, um bairro de praia, um bairro que tem os melhores restaurantes, hotéis. Você começa a proporcionar ao investidor não só um empreendimento com qualidade, mas uma infraestrutura completa de um bairro que tem praticamente tudo, e tudo próximo. Então o cara que eu, sendo um proprietário que vou alugar aquele empreendimento, é a primeira coisa que eu boto no anúncio. O bairro é completo com toda a infraestrutura que um turista precisa, que uma pessoa que vai trabalhar precisa, estudar, porque ele está próximo a tudo. Então isso por si só, a localização que ele está, a gente não está nem falando na qualidade do empreendimento, né? Só falando na localização. Já dá disparado aí uma rentabilidade para ele ao longo da vida. Porque eu sei que eu como um visitante de uma cidade ou um cara que estou procurando um lugar para morar, eu vou procurar sempre o melhor para mim, tanto para visitar como para morar. Então eu acho que investimento desse tipo não tem como errar na sua rentabilidade. Eu concordo. Eu acho que é bem importante, né? Acho que outro ponto que a gente até já citou antes, né? Mas acho que seria importante detalhar também, é a questão da diversificação dos investimentos, né? Você não tem aquela máxima, o pessoal que é do mercado financeiro fala muito, né? Que nunca coloca todos os ovos numa cesta só, né? Então, tipo assim, você que é investidor, sei lá, você tem um capital de X milhões de reais, não é interessante você botar todo o dinheiro num empreendimento só, né? É importante você realmente fracionar, colocar segmentar até talvez vamos dizer, eu quero investir tudo em João Pessoa, beleza. Mas tenta segmentar um pouquinho só quero na praia, mas não, bota uma coisa em Manaíra, uma coisa no Bessa, construtoras diferentes, então eu vou investir algumas unidades aqui, vou comprar nessa incorporadora, algumas unidades naquela outra, então sai tentando fazer algum mix de diversificação e também não alocar o capital inteiro em imóveis, né? A gente não seria irresponsável ao ponto de dizer, não, você é um investidor só porque a gente atua no mercado imobiliário e o tema aqui é investimento imobiliário, que você deveria colocar tudo no mercado imobiliário. Acho que não, acho que é importante você ter
em algumas outras classes de ativos, né, para poder você diluir risco versus rentabilidade, que é aquilo que a gente já tinha batido, eu acho que não sei se no primeiro ou segundo episódio, que o investimento imobiliário ele traz normalmente uma alta rentabilidade, né? Ele tem um risco mediano, mas a liquidez normalmente é baixa. Então, aí você tentar mesclar na sua carteira coisas que têm uma alta liquidez, com rentabilidade mais baixa, com risco baixo, e aí você sair fazendo um mix, né? Você tocou no ponto-chave, Ricelli, aí, a questão da liquidez. Quando a gente fala em investimento em imóveis, todo mundo fala, mas o imóvel é ilíquido, tem pouca liquidez, etc. Mas um empreendimento com uma qualidade boa, numa região boa, é óbvio que ele vai ter uma alta liquidez. E se for o tripé, boa localização, um projeto bom e com um preço bom, aí sim, aí a liquidez melhora mais ainda. Eu vou pegar até um gancho do entrevista que eu assisti do fundador da Loft. Ele falou que percebeu justamente quando ele criou a empresa que os imóveis em bairros de alto padrão, com a infraestrutura boa, ele nunca perde valor. Ao contrário, não existe crise para esse tipo de mercado. E foi aí que ele percebeu que trabalhar nessas localizações faria toda a diferença para a empresa dele. E é justamente isso que a gente tem que deixar claro também. Quando o empreendimento é bom em um bairro que comporta toda a infraestrutura que ele precisa, é óbvio que independente de crise, ele vai ter uma rentabilidade boa ou vai ter uma liquidez boa, que a gente está falando em liquidez. Porque o próprio tipo do empreendimento dá ao mercado essa oportunidade. Ao contrário de quando você está investindo em um bairro que não tem muita infraestrutura, que o empreendimento não é com a qualidade desejada. Aí nesse teu caso é importante, por exemplo, o exemplo da Loft, como é que eles trabalham, né? Eles compram imóvel usado em excelentes localizações, em lugares que são muito valorizados, mas imóveis que normalmente já estão com um pouco de depreciação em termos de manutenção. Aí eles vão, fazem uma reforma, deixam o imóvel com a cara bonita, deixam o imóvel realmente muito apresentável para o cliente, né? Compram normalmente no mercado, tentam comprar oportunidades, porque eles têm um fundo por trás, são muito capitalizados, né? Compram com valor 100% à vista, compram essas oportunidades, reformam e revendem, tendo uma margem com excelente liquidez, porque eles compram imóvel numa excelente localização, com preço bom, e eles deixam um produto que já era bom, muito melhor, reformando, deixando novo, aí é aquele tripé, né? Produto bom, localização excelente e um preço interessante, não tem por que não ter liquidez, né? Pegando um gancho no que você falou de diversificação, Ricelli, muitas pessoas não pensam que você falou, obviamente, e a gente também até assina embaixo, que tem que diversificar em diversos mercados. Não deixar só o seu dinheiro aplicado em imóveis. No mercado financeiro, em ações, em fundos, em renda fixa, etc. Mas se o investidor quiser diversificar também o investimento dele dentro do mercado imobiliário, ele tem uma infinidade de coisas para fazer também. Como, por exemplo, comprar um imóvel comercial numa região que a gente sabe que é valorizada para aquele tipo de imóvel. Ele pode comprar imóveis de 2 quartos, porque aí ele já aluga para famílias e não só para flat, para pessoas que querem morar só. Então ele pode, dentro do nicho de mercado imobiliário que ele se propôs a investir em tipos de imóveis diferentes. Eu acho que, inclusive, até em relação a essa questão de diversificação, aí trazendo a diversificação vamos dizer assim, para a cota do seu capital que você decidiu trazer para dentro do mercado de incorporação imobiliária, eu acho que é importante, além da compra de imóvel em si, acho que é importante o nosso ouvinte aqui e quem estiver nos assistindo entender que é possível também você, além de ter uma unidade fixa, de você, por exemplo, entrar numa sociedade, um condotel, que você seria dono de uma fração de um pool. Outra alternativa é você entrar como investidor, como a gente trabalha em alguns empreendimentos nossos também, como investidor por meio de cotas, né, através de um SCP, onde você entra como sócio do negócio como um todo e você participa dos resultados do empreendimento. Então aí você diluiu, você não teve, talvez eu possa ter comprado uma unidade muito cara, ou muito barata, ou numa localização do prédio que não teria uma liquidez tão boa, mas se você entrou no pool, ou como sócio de um condotel, ou como sócio de uma incorporação imobiliária, né, através de um SCP, normalmente está conectada também com uma sociedade de propósito específico,
Então, dessa forma você entra diluído dentro do empreendimento como um todo e não com unidade específica, né? Não, isso é interessante porque dá para o investidor, para o comprador, uma gama de oportunidades para ele fazer dentro do mercado, né? Tipos de investimento que ele pode estar aproveitando de uma maneira que o seu dinheiro pode render ao longo do tempo. E obviamente, se houver uma crise, ele vai sentir diferente de acordo com o tipo de empreendimento que ele está. Por exemplo, a gente sabe que o aluguel de lajes corporativo em São Paulo ele é muito forte, ao contrário do Rio de Janeiro, que não tem tanta empresariais nesse nível que tem em São Paulo, por exemplo, ali na região da Faria Lima, a gente sabe da Avenida Paulista. Então, as empresas alugam geralmente uma laje corporativa. Então, é diferente do nosso mercado aqui, que ainda é um pouco incipiente nessa questão. A gente tem visto o crescimento, obviamente elevado nos últimos anos, mas a gente ainda está distante daqueles grandes centros financeiros do país. Mas outra modalidade que você bem falou, e eu até tive a oportunidade de fazer um estudo para um hotel aqui em João Pessoa, que era um condo-hotel, e o estudo tinha que passar pela CVM, que é quem controla todo tipo de investimento no país. Então, eu fiz o estudo para uma consultora aqui de João Pessoa, para um hotel no Cabo Branco. E ele foi justamente aprovado no ano passado, em 2023, e a consultora começou a construir esse ano e já está todo vendido. E é uma possibilidade porque você entra comprando uma cota de um quarto de hotel e à medida que o hotel o fluxo de turistas vai utilizando o hotel, você vai ganhando sua rentabilidade. E a sua rentabilidade é pulverizada, né? É Independente pulverizada. da sua unidade, não tem uma unidade sua, né? Você é dono do hotel, uma cota do hotel como um todo, da mesma forma que, por exemplo, quando alguém entra como sócio de uma sociedade do empreendimento, né? E normalmente esses dois formatos aí trazem até uma rentabilidade melhor, né? Não pode garantir, né? Mas existe uma chance muito maior. É aquela história, você está comprando uma possibilidade de rentabilidade bem maior do que a compra do imóvel, e se você está investindo no mercado imobiliário, mas não está comprando um imóvel em si, né? Você está investindo no negócio, e aí você está comprando um risco um pouquinho maior do que quem comprou o imóvel, mas a sua chance de rentabilidade normalmente é bem maior. Eu acho que esse é um dos pontos-chave do nosso podcast hoje, porque fala justamente no erro inicial dos investidores. Porque eles não sabem, na maioria das vezes, a gama de opções que ele tem dentro do mercado imobiliário. Por exemplo, muita gente que eu converso diariamente não sabe o que é um condo-hotel. Que ele poderia botar um dinheiro lá e não sabe o que é um SPE, um SCP, né? Não tem ideia do essas siglazinhas aí, fica uma pulga atrás da orelha, tá, pessoal? A gente vai trazer depois um advogado aqui para poder explicar para você bem direitinho isso aí. E eu fico imaginando em uma cidade como a nossa, que tem crescido o turismo absurdamente e a cada ano o número de turistas que vem para aqui supera o ano anterior, o quanto digamos, de rentabilidade que ele está perdendo por não investir em um empreendimento como o da Bloco, por exemplo, que é próximo à praia, que é no bairro de praia, ou num condo-hotel, que tem um fluxo maior, ou em qualquer outro empreendimento que dê uma rentabilidade maior. E uma coisa que você me falou agora, que eu acho que dá até para rir, porque o que a gente vê como um erro, acho que brutal realmente, de quem quer, às vezes, investir no mercado imobiliário, no negócio, né? Às vezes, por exemplo, sei lá, o cara é dono de loja de carro, é médico, o core business do cara é outro totalmente diferente. Aí o cara diz, eita, pô, tô vendo fulano ganhar dinheiro com construção, Beltrano, eu vou ser construtor e incorporador também, e vou me meter pensando, meu amigo, você sozinho, a probabilidade da sua dor de cabeça é enorme. A gente sabe que o mercado, né, não é fácil, normalmente você lida com grandes montantes de dinheiro, você trabalha com normalmente uma mão de obra que não tem um grau de escolaridade alto. Então, assim, os sistemas construtivos normalmente do nosso mercado ainda são muito artesanais, então tem muitos desafios a serem feitos, né? O grau de maturidade do mercado em termos de gestão ainda é baixo, então todos esses fatores aí, você querer investir sozinho dentro do negócio, eu vou pegar lá, por exemplo, eu sou médico e vou pegar lá 2 milhões que está guardado na minha conta, que eu já tenho outra parte aplicada em outras coisas que eu queria aplicar no mercado imobiliário, e eu vou comprar um terreno ou permutar, e eu mesmo vou ser incorporador sozinho ali, sem ter a expertise com aquele negócio, vou contratar um engenheiro, um mestre de obra e vou tocar sozinho, o risco é grande.
Por isso que a gente recomenda muito, né, Huerto, que assim, quem tem esse tipo de perfil, quem tem que é bem melhor que ele procure alguma incorporadora, alguma construtora, que ele sinta uma afinidade com aquela empresa, uma empresa que realmente vai ter um compliance correto, que use um sistema RP que detalhe tudo ali, que tenha uma expertise realmente em todas as áreas de comercialização, de construção, de planejamento dos empreendimentos, para poder você ter uma probabilidade maior que o negócio vai dar certo. E aí, claro, aí você aporta seu dinheiro, confere antes de aportar, né, vê se toda a estruturação jurídica do negócio está correta. Se o negócio fica em pé, né, normalmente é importante escutar algum terceiro do mercado para poder pedir para validar aqueles números se realmente está tudo direitinho. E aí, a partir daí, você vai só solicitar relatórios mensais para poder entender se o fluxo daquele negócio está acontecendo realmente da forma que tiver. Senão, você vai exigindo que tenha melhores controles e vai, tipo assim, é como se você fosse um dos donos do negócio, mas sem ter a dor do operacional da coisa, né? Que é todo dia lá, dor de cabeça com funcionário, dor de cabeça com compra de material, dor de cabeça com contrato, com ajuste de cláusula de cliente, ou seja, milhões de ações que tem que ser tomadas no dia a dia, né? E eu acho que esse ponto é importante mesmo, e me fez lembrar outro, Iseli, que é sempre que você for iniciar a pesquisa ou entrar no mercado imobiliário, é importante você buscar a ajuda de um profissional da área. Se você for comprar, obviamente você tem que procurar um corretor de imóvel, que é a pessoa mais indicada para lhe orientar na hora de você escolher seu empreendimento, ou o empreendimento, ou o apartamento, ou o imóvel, o que quer que seja. E do outro ponto, se você está entrando no mercado para investir, você tem que saber também qual tipo de construtora você vai buscar ali, ou o profissional que pode lhe orientar naquele segmento. Porque, como você disse, a construção civil ela tem um aspecto que ele é muito complexo na sua produção, né? Que você tem vários estágios da obra, a obra é uma indústria que tem um período maior de maturação do produto, que é um carro, você monta quantos carros no dia? Uma farmácia, você faz quantos medicamentos no dia? Mas um edifício, quantos apartamentos você faz no dia? Em anos. Então, geralmente, esse auxílio profissional, não se aventurar, não cair de cabeça naquilo que você tanto deseja, sem saber por onde começar, eu acho que o auxílio de um profissional é importante, tanto para o investidor, como para quem quer começar a construir num mercado como esse. Imagina um médico, por exemplo, que não tem know-how nenhum de engenharia. Ele não tem capacidade de saber qual é a bitola de um aço, por exemplo. Qual é o aço que vai ser utilizado naquele estágio da obra ou no outro. Ele não entende nem a linguagem dos profissionais que vão estar, que ele vai estar discutindo com os projetistas, com o pessoal de campo. Então, assim, é muita informação. E ele vai, polícia, né, ele vai deixar de ganhar o dinheiro dele no negócio principal dele para estar esquentando a cabeça numa coisa que ele não entende. Pensando que se eu fizer sozinho e não entrar como investidor dentro de algum empreendimento ou de alguma incorporadora, que ele vai ganhar tudo e não vai dar, teoricamente, uma parte do lucro que ele ganharia para a incorporadora. Mas, às vezes, se perder um pouquinho do lucro, que na verdade não é perder, né? É saber dividir para somar, né? É que você vai ter muito menos dor de cabeça e vai continuar realmente tendo uma rentabilidade muito boa, se você souber escolher o empreendimento correto. Né? Eu acho que para quem quer investir em imóvel, comprar um imóvel como investidor, pessoa física, o primeiro passo que tem que fazer é buscar um corretor de imóvel, principalmente se ele estiver fora daquela cidade que ele quer investir. Porque quem é que vai conhecer mais a cidade e informar para ele é um profissional qualificado da área. Porque se eu estou fora aqui e quero comprar um apartamento em São Paulo... Tanto que a gente tem dito hoje que o papel do corretor ele é quase que um consultor, né? Ele tem que orientar o cliente dele para poder explicar qual é o melhor produto e todos os pontos que a gente falou aqui, localização, quem é a empresa. Não é só a venda, ele não vai chegar e assinar o papel. Não é chegar, eu quero um apartamento de 2 quartos, pronto, tá aqui. Se for desse jeito, pode correr desse profissional, porque ele não serve para você. Isso. Porque você tem que saber onde você está pisando, qual o tipo de empreendimento que você está, a construtora, qual a região, e quem pode informar isso, obviamente, é um corretor de imóveis. Recentemente, eu vejo muitos exemplos práticos no mercado, a gente que vive diariamente. Eu fui para um congresso, acho que eu até falei isso em um podcast anterior, mas vale a pena ressaltar.
eu fui para um evento onde estava um evento de corretor de imóvel e estava lá um jurista falando, né, um advogado falando dos riscos de se comprar um imóvel sem você saber a procedência daquele imóvel. Um casal que tinha suas reservas ali acumuladas ao longo do ano, viu um apartamento bacana aqui no estado próximo a gente, que foi em Alagoas, e comprou um imóvel. Comprou, apertou a mão, assinou o contrato. Quando foi no outro dia que foi passar, isso já foi à noite, quando foi no outro dia que ele foi passar o imóvel para o nome dele não lembro se foi na prefeitura, se foi no cartório, acho que foi na prefeitura, tinha uma dívida que era o dobro do valor do imóvel. Imagina a dor de cabeça desse cliente para provar que ele não sabia disso. E ele entrou na justiça culpando o corretor de imóvel que não passou essa informação para ele. E até o advogado falou que o corretor pode ser sim culpado por essa falta de informação para o cliente. Mas nesse caso, o corretor também não sabia, não tinha essa informação do proprietário. Mas ao mesmo tempo, o jurista ainda falou que, mesmo sem ele saber, era obrigação dele ter pesquisado o imóvel antes de até pedir certidões do imóvel, né? O cliente, certidões do vendedor, né? Acho que isso é importante. É por isso que, assim, quando você estiver comprando imóvel, é importante se assessorar realmente de bons profissionais, né? Seja engenheiros, economista, corretor. Então, quem é realmente especialista no mercado para poder te dar um suporte bom, né? Eu acho que esse é um ponto importante e para tentar evitar, como vários exemplos desses aí que a gente já falou para vocês. Então, acho que é isso, pessoal. Então, acho que a gente conseguiu passar uma visão geral aí, né, dos principais erros. Se tiver alguns pontos que vocês viram que a gente não falou aqui, deixa nos comentários embaixo que a gente responde para vocês, ou traz isso em outros... no direct. Ou manda no direct para a gente no Instagram. Então, segue a gente lá nas redes sociais, né? Investe Imóvel Podcast. Tanto no Instagram como no YouTube, né? Vocês vão poder... O teu Instagram também? Meu Instagram, né? Ricelli Lacerda, da Bloco Construções, da Vetex, né? O meu é o _Oliveira, também você encontra fácil. E a gente tá lá também seguindo o Investmóvel Podcast. A gente também tem um canal da Bloco Construções, né? Que tem muita coisa, tem muito vídeo educativo lá dentro do canal da Bloco. Então, assim... A gente tenta sempre passar muita coisa de conteúdo e abrir realmente é um livro aberto, né? Todo conhecimento que a gente tem, a gente tenta transmitir o máximo possível, porque a gente quer ajudar, nosso objetivo principal é ajudar o mercado a aumentar o grau de maturidade e tentar com isso aí mitigar riscos, que é uma relação ganha-ganha para todo mundo, né? Que é importante para quem está começando a investir nessa área, saber esses pontos que a gente já está no mercado, a gente já conhece. Isso aí. Então, pessoal... Quero agradecer a todo mundo que está acompanhando o Investmóvel Podcast, tanto no YouTube como nas redes sociais. Você que está só acompanhando nas redes sociais, migre também para o YouTube, porque lá está o episódio completo, né? Geralmente cerca de 45 minutos, 50 minutos. Mas você aí pode ir quebrando e assistindo, porque a gente sempre faz o episódio com alguns tópicos, né? Então a gente deixa claro, a gente vai falar agora disso. Então você consegue mapear todo o processo. Então agradecer a quem está nos assistindo, todo esse... Hoje a gente já está no 4º episódio, né? Já tem muito conteúdo lá. Esse episódio foi um pouco mais curto, porque o assunto também é mais simples, né? Mas nos próximos a gente vai começar a trazer convidados. A gente está prometendo demais. Isso, mas vai vir. Daqui a pouco começa a vir. Porque a gente está escolhendo os melhores profissionais para estarem aqui com a gente, para a gente também não trazer qualquer um que está no mercado, para a gente não incorrer nos mesmos riscos dos investidores iniciais, né? Então a gente vai trazer pessoas qualificadas para falar para vocês e para a gente também, né, sério, que a gente está no mercado, mas a gente aprende todos os dias, né? Vamos aproveitar o podcast para até trazer o pessoal e fazer consultoria aqui junto com o pessoal, é isso aí. Então, pessoal, forte abraço a quem está assistindo. Então, forte abraço para todo mundo. Valeu. Tchau. Mais um episódio. Valeu, meu amigo. Abração. Até mais. Tchau. Valeu, Glauber. Inscreva, na verdade, no canal do YouTube, né? Diga seu Instagram também. Pô. Meu Instagram lá é Ricelli Lacerda, né? Com 2C, 2 L's e um Y, mas pode digitar parecido aí, que o nome é complicado, vocês vão conseguir encontrar. E o meu é _Oliveira, então quem quiser procurar também. A gente tá lá no Instagram do Investmóvel Podcast, então encontra a gente facilmente. Vai ser muito fácil. Então eu queria agradecer mais uma vez aqui, estar junto com esse meu grande amigo aqui, o Herto, que
Cada podcast esse aqui a gente vai... A gente tá aprendendo coisa nova. Vai aprendendo um com o outro aqui, vai discutindo. E tenham paciência, que daqui a pouco a gente vai começar a trazer alguns convidados ilustres aí para poder ajudar vocês cada vez mais, que o nosso objetivo aqui é lhe educar para poder mitigar os riscos nos seus investimentos no mercado imobiliário e fazer com que você ganhe cada vez mais. Esse é o principal objetivo. A gente está praticamente aqui nesse episódio fazendo o que as pessoas chamam de nivelamento, né? A gente está deixando todo mundo aqui, nivelando todo mundo no mesmo padrão de conhecimento, para depois a gente começar a trazer os especialistas para aí sim aprofundar cada tema de acordo com a especialidade dele. Se é consórcio, se é um correspondente bancário, se é uma pessoa especialista em incorporação, um corretor para escolher o melhor imóvel em cada região. Então, tudo isso a gente vai trazer para vocês e aprofundar bem passo a passo aqui. Mas agora a gente só está fazendo o nivelamento. É isso aí. Beleza, pessoal. Então, obrigado a vocês e até o próximo. Valeu, tchau.